gostaria de trazer aqui um assunto bastante polêmico, um assunto que tem sido tratado de uma forma um pouco esquecida. Mas quando se toca nesse assunto, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Eu estou falando a respeito da grande tribulação. Há uma pergunta que ressoa no ar porque há divergência de ensinamentos em relação ao futuro da igreja. O que é que vai acontecer? A igreja vai passar pela grande tribulação? Porque tem uma passagem em Apocalipse que menciona: estes são os que vieram de grande tribulação. Mas observe que não fala que vieram da grande tribulação. Então, qual será a verdade a respeito de tudo isso? Será que a igreja vai ter que passar por um banho de sangue para ser recebida no céu? Ou será que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação? É esse o assunto que nós vamos estar discutindo nesta manhã, baseados nas evidências contidas nas Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, eu quero ler um trecho da Palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 17, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bom, em primeiro lugar, vamos analisar esse texto, que Paulo expressou esse conhecimento dos mistérios de Deus para que os crentes não se entristecessem. Qual é o motivo do consolo aqui? Saber que os que dormem em Cristo, eles não estão perdidos. É o primeiro ponto que ele aborda, que é isso. Os outros que não são crentes, que não creem em Deus, eles não têm esperança. A coisa mais triste da vida é você perder uma pessoa que você sabe que não tem pacto com Deus e que não tem esperança, porque você sabe que essa pessoa está perdida para sempre. Mas nós temos uma viva esperança dentro de nós. Nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. E que quando nós fecharmos os olhos nesse mundo, nosso espírito estará com o Senhor. Tem aquelas pessoas também que acham que quando a gente morre, a gente não vai para o paraíso. A gente fica dormindo no pó da terra. Isso é falta de conhecimento da Escritura, irmão. Porque a palavra, ela mostra claramente que o nosso corpo mortal, ele dorme no pó da terra. Mas o nosso espírito volta para a presença de Deus. Quem tem pacto com Deus vai para o paraíso, um lugar intermediário até o dia do arrebatamento, um lugar de muita alegria, um lugar de muita paz, um lugar de descanso. Os que não morreram em Cristo, os que morreram e não tinham Jesus como Salvador, eles vão para o inferno, que também é um lugar intermediário. O inferno, o qual a Bíblia menciona, não é um lugar eterno. É um lugar intermediário de castigo para os maus, para os pecadores que não têm Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados, que não quiseram reconhecer o senhorio de Cristo. Esses vão para esse lugar, porque eles estão perdidos. E não é Deus que manda alguém para o inferno, a pessoa escolheu esse caminho. A partir do momento que você não aceita um advogado, você já está condenado. Não tem essa de falar, Deus mandou para o inferno porque ele é mau. Não, você escolheu ir para lá porque você não aceitou a defesa do seu advogado. Simples assim. A salvação não tem mistério, a salvação é simples. A pessoa vai para esse lugar e ela fica ali, é um lugar intermediário, até o dia do juízo final. Vai durar mais do que os crentes, porque os crentes vão ficar no paraíso até o dia do arrebatamento. Mas os perdidos ficarão no inferno até o dia do juízo final, quando eles vão sair dali
ressuscitar, tomar o corpo que eles usaram aqui na terra, passar pelo grande julgamento e ser lançado no lago de fogo. Aquele sim é eterno. Em Apocalipse diz que até o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo, porque ali é um lugar eterno, dali não sai mais. Então existem essas coisinhas que a gente precisa encontrar na palavra de Deus, precisa ter interesse, boa vontade para aprender, porque quando você não tem interesse, você não vai aprender nada das coisas de Deus. Se você pega a Bíblia, dá uma olhadinha, lê um capítulo da Bíblia, fala, pronto, já li a Bíblia, já fiz a minha obrigação. Realmente você não tem interesse, você só quer fazer a sua obrigação. Quem tem interesse tem amor, quem tem interesse tem curiosidade, quer saber o que vai acontecer com ele, quer procurar saber, se investiga e descobre essas coisas que são contidas, né, nas Escrituras. Você só precisa aprender a ler a Bíblia em sentido de oração, pedindo a Deus para iluminar a sua mente, o seu coração, para você compreender aquela palavra. Se não tiver boa vontade da sua parte, tenta imaginar uma pessoa conversando com você, você olhando para os lados, assopiando. A pessoa vai ficar triste, vai falando, não, essa pessoa não quer conversar comigo, não está me dando atenção. Deus é a mesma coisa. Você quer aprender as coisas de Deus? Dê atenção para Ele, mostre boa vontade, mostre interesse, porque é seu interesse. Paulo está ensinando para que os crentes em Tessalônica e depois todos os outros do mundo todo, inclusive nos dias de hoje, nós não tenhamos que ficar triste. É claro que o momento da morte é triste, você perder alguém, mas você sabe que aquela pessoa foi morar com Deus. Mais cedo ou mais tarde você vai encontrá-la de novo, se você continuar no caminho de Deus, se você não se desviar. Mas os que não têm esperança se entristecem porque não sabem para onde foi o seu ente querido, se foi para algum lugar ou se acabou tudo ali. Eles não sabem nada, eles não têm fé, eles não têm... A fé é um dom de Deus, eles não têm esperança, e a esperança também é um dom de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, eu digo essas coisas para que vocês não sejam ignorantes a respeito dos que já partiram desse mundo, para vocês não se entristecer como os outros que não têm esperança, porque os outros se entristecem mesmo, né? Ele continua dizendo, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então podemos crer também que Deus vai trazer os que morreram em Cristo com Jesus, como trouxe Jesus, vai trazer os que morreram em Cristo também. Aí ele toma posse da palavra do Senhor, dizendo, dizemos-vos isto, pois pela palavra do Senhor. Ou seja, foi o Senhor que me deu essa palavra. Quem ficar vivo para a vinda do Senhor, não precederá os que dormem. O que quer dizer isso? No dia do arrebatamento, os que estiverem vivos não vão subir primeiro. Primeiro vai subir os que morreram em Cristo. O espírito dessas pessoas está no paraíso com o Senhor. Ele vem buscar a igreja, ele traz os espíritos dos que já morreram, eles descem, tomam o corpo, ressuscitam e sobem para as nuvens. Depois então é que Jesus dá ordem aos seus anjos para arrebatar os que estão vivos. Então você vai estar aqui de repente, não está nem sabendo o que está acontecendo. Tem gente saindo da sepultura e subindo e você não está vendo, porque é no mundo invisível, no mundo espiritual. Aí de repente você está ali na sua plena atividade, um anjo te arrebata, te leva para as nuvens para encontrar o Senhor. E quando chegar lá, você vai ver aquela multidão enorme ao lado do Senhor, e você vai estar incorporando aquela multidão, vai fazer parte dela, vai ser mais um, e outros vão chegando, e outros, porque do mundo inteiro vai chegar gente que creu em Jesus, espera o dia do arrebatamento, é branco, é negro, é chinês, é japonês, é irlandês, é italiano, é espanhol, mexicano, de todas as nações. As pessoas serão arrebatadas, aqueles que creram em Jesus e esperaram o dia do arrebatamento da igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós vamos entrar na questão da tribulação mais lá na frente. Então ele diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, ou seja, ele vai vir com um grande barulho, com um grande estrondo, e o arcanjo vai estar gritando o seu brado de vitória, dando ordem aos demais anjos, e a trombeta de Deus vai estar tocando para os que morreram em Cristo ressuscitar. Quando tocar a trombeta, os crentes ressuscitarão, eles se levantarão do túmulo, o espírito entra no corpo, se levanta do túmulo, eles são transformados num momento e levados para a presença do Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é o arrebatamento. Tudo isso então é o arrebatamento da igreja, é o evento que vai acontecer, que nós estamos esperando, vai acontecer. Eu fico pensando, tem tantas pessoas que esperam o arrebatamento, que não querem morrer. Eu vi um pregador uma vez dizendo que não queria experimentar o paletó de madeira, que ele queria ser arrebatado vivo. Ele não faz ideia do privilégio que é morrer em Cristo. Primeiramente, você está livre do mundo, está livre da maldade, está livre do engano, da tentação, do pecado. Você terá paz e muita alegria. Em segundo lugar, você vai ressuscitar primeiro. É por isso que lá em Apocalipse diz assim: bem-aventurados e santos aqueles que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurado por quê? Feliz por quê? Privilegiado por quê? Porque você vai ressuscitar primeiro. Você vai encontrar o seu corpo glorificado primeiro, vai subir para encontrar o Senhor nos ares antes dos que estão vivos. Depois de você que já morreu, é que vem os outros que estão aqui, ainda em risco de tentação, ainda em risco de pecar e jogar fora a sua salvação, ainda em risco de ser enganado pelo inimigo. Aí então é que você vai ser arrebatado. Então é um privilégio muito grande estar dormindo no Senhor naqueles dias. Agora, a Bíblia prevê a grande tribulação, virá uma grande tribulação. Jesus deixou isso bem claro no Sermão da Montanha, quando ele disse que haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e nunca mais haverá depois disso. Então, é um período de sofrimento indescritível. E isso na boca de Jesus, a gente pode imaginar a dimensão que isso toma. É de proporções medonhas, é muito sofrimento. Ele chegou a dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. A grande tribulação é uma necessidade, e ela vem como consequência dos pecados de toda a humanidade, cometidos durante tantos milênios sob a paciência de Deus. As pessoas vão errando, Deus vai perdoando, vai esperando arrependimento, vai usando os profetas e a sua palavra para falar com as pessoas para que se arrependam e Ele possa perdoar. E as pessoas não se arrependem. São tantos crimes, é tanta maldade, é tanto pecado, que chega um momento em que Deus vai cobrar. A terra vai pagar caro por isso. E é nesse período da tribulação que nós veremos a ação de Deus para cobrar a injustiça e o pecado da humanidade. Há também um outro motivo para a tribulação. O momento em que o anticristo estiver governando esse mundo, ele estará lutando contra Deus e tentando implantar o seu reinado de terror na terra. Apocalipse fala das pragas que hão de vir sobre a terra. Essas pragas visam atingir o anticristo e o seu reinado tenebroso. E essa é uma das razões da grande tribulação. Por isso a igreja não pode passar por isso, não será participante dos castigos que sofrerá o anticristo e os seus apoiadores durante o período da grande tribulação. A gente consegue imaginar o que acontece pensando na atual situação do mundo. Passamos por essa praga que está dominando o mundo aí, o Covid-19, passamos por tantas outras semelhantes, a peste negra e o ebola, e a peste aviária, a peste suína e tantas outras coisas que nós já passamos, e hoje essa peste aí do coronavírus, que está atribulando as pessoas, não deixa as pessoas sair de casa, nem trabalhar, nem ir no mercado, nem ir na farmácia, nem ir para a escola. A vida parou. Mas isso ainda não é o pior. Vai ter coisa muito pior, porque quando o tempo da graça terminar, vai começar o período da grande tribulação. É quando o anticristo vai dominar o mundo. Paulo diz numa de suas cartas que só existe um que resiste à chegada do anticristo. E deixa claro que esse um é o Espírito Santo, que está aqui com a igreja. E quando a igreja for arrebatada, então o Espírito Santo vai subir com a igreja, e aí então o mundo vai estar livre para receber o anticristo. E quando o anticristo tomar conta desse mundo, vai governar com ferocidade e terror.
Tem gente que reclama de ditadura, fala da ditadura militar, pensa que passou por sofrimento, não faz ideia. Ditadura militar, para começar, é um embuste. Nunca houve, né, ditadura militar. Houve ditadura Vargas, porque de 64 a 85 houve um regime de exceção, regime militar. Para quem estuda sabe. Mas não vamos entrar nesse mérito. A questão é, vai haver muito sofrimento, muita opressão, e ninguém terá liberdade para falar em Deus, ou ao menos pensar em Deus. George Orwell previu uma fiscalização chamada Polícia do Pensamento. E hoje nós podemos ver que a tecnologia avançou tanto que qualquer pessoa pode ser espionada em casa. Você pode estar com o celular desligado, sem bateria, e mesmo assim é possível que alguém esteja espionando você. Vai ficar pior. A tecnologia está aumentando, está mudando, está avançando cada vez mais. Quem conhece computador sabe que existem processadores de computador e fala em computadores de última geração, não faz ideia do que está acontecendo nos países de primeiro mundo, quando a tecnologia está avançando até chegar às raias da loucura. E a tecnologia vai sim ser usada pelo anticristo para controlar o mundo todo. Você pode estar dormindo na sua casa e estar sendo espionado. Aquilo que acontece nos reality shows da televisão vai ser ao vivo e a cores, vai ser real e vai ser muito pior, vai ser muito mais fiscalizado do que alguém pode mostrar. Então, nesse período de grande tribulação, a igreja estará aqui? Vai estar passando por tudo isso? João diz em Apocalipse que haverá a marca da besta. Toda pessoa que aceitar a marca da besta estará perdida para sempre. E você começa a pensar, qual será a marca da besta? Quer dizer, que se a igreja estiver aqui, vai passar por um grande sofrimento. Nós vemos o que aconteceu nos países comunistas, na União Soviética, na Romênia, na Coreia do Norte, todos os países onde o comunismo dominou, principalmente na China, que ainda é um dos últimos países comunistas de uma grande potência mundial. O que acontece? A tortura que fazem com os crentes para que eles neguem a Jesus. Tem que negar a Jesus, tem que assinar um documento dizendo eu sou ateu, tem que assinar um documento dizendo eu não acredito em Jesus. Muitas vezes os filhos são torturados na frente dos pais para os pais negarem a fé. Mas isso ainda é nada perto do que vai acontecer quando o anticristo dominar o mundo. Agora, a Bíblia mostra claramente que Jesus é fiel. Ele vela pela sua igreja, ele guarda a sua igreja. Podemos observar aqui em Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21, onde Deus diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Deus escondendo o seu povo para não sofrer a ira. Como ele fez lá no Egito, quando ele falou o anjo da morte vai passar pela terra do Egito, ele disse para os israelitas passar sangue de um cordeiro no umbral da porta e ficar dentro de casa, e fechar a porta, e fechar a janela, e ficar preso dentro de casa, porque o anjo da morte ia passar. Ele se preocupa com o seu povo, ele salva o seu povo, ele livra o seu povo dessa tribulação. Vamos observar também onde está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, onde ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele não vai deixar você passar pela tribulação. Ele sabe que nós temos um limite, que nós somos frágeis, que nós podemos negar a Deus com facilidade. E olha, ele ajuda você. Ele está sempre ajudando você. Eu não estou aqui, eu não sou fiel a Deus porque eu sou melhor que ninguém, é porque ele me ajuda. Se ele parar de me ajudar, eu faço a mesma coisa que os outros fazem. Eu sou tão pecador quanto os outros, não sou melhor que ninguém. Não sou mais santo, não sou mais puro, não sou melhor que ninguém.
O homem precisa se conscientizar disso. O homem é pecador, a mulher é pecadora, ninguém é perfeito, só Jesus foi perfeito. Por isso ele morreu no nosso lugar, por causa da sua perfeição, para expiar o nosso pecado, a nossa culpa e a nossa imperfeição. Também encontramos em Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6, que está escrito assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então olha só, vai ficar reservado para o dia do juízo aqueles que têm o coração duro e impenitente, aqueles que não se arrependem, aqueles que não buscam o conhecimento, aqueles que não se importam, não está nem aí. Você vai falar de Deus para isso aqui? Eu não quero saber disso. Eu tenho uma vida para viver, eu não estou nem aí. Isso aí não é coisa para mim não, rapaz, sai fora. Eu não quero ouvir falar disso. E a pessoa vai ignorando até chegar o momento em que a pessoa se vê perdido para sempre. Mas aqueles que procuram, aqueles que têm temor, eles obterão a salvação, eles terão uma via de escape. O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, que esta terra se reserva para o fogo e para o juízo no dia que o Senhor vai julgar a humanidade. E são essas pessoas que não se importam, que não têm interesse pelas coisas de Deus, que seguem seus instintos, apenas o instinto, não está preocupado em aprimorar sua mente para ter conhecimento de Deus e para ter temor de Deus, obedecer a sua palavra, serão reservados para aquele dia, o dia da ira. Mas a igreja não. Deus reservou coisas melhores para nós. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele nos dá uma promessa gloriosa: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Não pode ser mais claro do que isso. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Olha, se você foi fiel para guardar a palavra de Deus, como é que ele vai te deixar passar pela tribulação? Como é que ele vai deixar você ser provado no fogo? Olha, nega Jesus, nega, não mata seu filho na sua frente. Como que ele vai deixar você passar por uma coisa dessas? Abraão só teve um, que entregou o filho dele, porque Deus falou: eu quero o seu filho, ele entregou. Eu não entregaria os meus. Eu sou sincero, eu não tenho essa fé, eu não tenho essa dedicação. Por isso Abraão foi chamado pai da fé. Eu jamais seria pai da fé. Então, ele há de me guardar desse momento, porque ele dá a cada um fardo segundo as forças que você tem para carregar. Ele não vai dar para mim um fardo pesado demais, um fardo que eu não aguento carregar. Então ele vai me salvar, ele vai salvar você também. Ele sabe que você não tem capacidade para aguentar certas coisas. Aí ele confirma dizendo: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, olha só, ele sabe perfeitamente a capacidade de cada um. E ele não vai exigir da gente uma coisa que a gente não tem condições de fazer. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé, que muitos foram tentados, foram cerrados ao meio, foram mortos, crucificados, apedrejados, viviam em cavernas e covas da terra. Fala deles, são os heróis da fé. Nós não somos heróis da fé, nós não temos essa capacidade. Talvez alguma pessoa entre nós tenha essa capacidade, alguém que já viva para o Senhor, como Elias. Elias, uma pessoa que não tinha família, não casou, não tinha mulher, não tinha filhos, não sabemos se ele tinha pai e mãe vivos, ele não tinha ninguém, ele vivia pelas cavernas da terra. Era um homem que comparecia perante os reis para entregar a palavra do Senhor. Um homem que viveu exclusivamente para o Senhor, vida totalmente consagrada a Deus, tanto que quando ele disse: desça fogo do céu, o relâmpago desceu. Quando ele disse: olha, Senhor, me responde com fogo nesse altar de sacrifício, aquele raio desceu e lambeu o sacrifício, secou a lenha, queimou a lenha e secou até a água que estava no rego. Mas isso é para Elias. Nós não temos uma fé tão grande assim para viver absolutamente para o Senhor, para que Ele possa permitir que passemos por uma situação dessa, porque Ele sabe que nós estaremos perdidos para sempre. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10,
o apóstolo Paulo diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha, a ira de Deus vai descer sobre a terra. Pensa em quantos milênios essa terra vive pecando, vive profanando a santidade de Deus. Pensa em quanto sangue já foi derramado, sangue inocente, covardemente derramado por assassinos covardes. Meu irmão foi assassinado por dois covardes em Ribeirão Preto, que roubaram o carro dele só para fazer uma farra. Mataram ele, mataram uma passageira, uma moça de 20 anos, grávida de 6 meses. Morreram 3 pessoas inocentes naquele dia, só porque os caras queriam fazer uma farra. Só porque a nossa justiça brasileira protege delinquentes e criminosos e persegue pessoas justas, como o ministro Alexandre de Moraes está perseguindo pelo Brasil afora, prendendo pessoas que criticam as atuações erradas do STF. Isso sim é ditadura, isso é tirania. Mas esse poder vai cair diante do poder de Deus, porque Deus tem um plano para o Brasil. Meu irmão Dorival foi assassinado em 2006. Então existe muito pecado que não foi cobrado, que a justiça humana falha e suja não cobrou dos criminosos, de pessoas más, mas naquele dia vai ser cobrado. A ira de Deus está se acumulando, está enchendo a taça da ira de Deus, mais um pouquinho, mais um pouquinho. É muito pecado, adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo que inunda esse mundo, profanando a criação de Deus, que criou homem e mulher. Também não criou homem e mulher para todo mundo andar com todo mundo. Todo pecado é errado diante de Deus, tanto o homossexualismo, como o lesbianismo, como o adultério, a prostituição. Isso é errado. Deus condena isso porque Ele criou o homem e a mulher para que eles convivam juntos no casamento, com a bênção de Deus, sendo fiéis um ao outro, perseverando um ao outro, glorificando a Deus, ensinando as pessoas a ter temor de Deus. A ira de Deus vem, mas Jesus nos livra da ira futura se nós estivermos na presença de Deus. É importante que nós passemos o sangue de Jesus no umbral da nossa vida, não na porta da casa, mas na nossa mente e no nosso coração, para fazer o que é certo diante de Deus. Se nós formos fiéis, Ele será fiel. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.